Olá, está no ar mais um Comando de Greve, o seu programa dos professores da Corrente Sindical Nacional Causa Operária, Educadores em Luta, para tratar dos acontecimentos relacionados à greve, à luta contra a criminosa volta às aulas que o governador de São Paulo, João Dória, o prefeito da capital, Bruno Covas, e governantes de várias outras cidades e estados pelo país afora, junto com Bolsonaro, querem impor a milhões de alunos, milhões de trabalhadores da educação, colocando em risco a vida desses que estão envolvidos diretamente no trabalho educacional e de toda a população. É o terceiro programa da nossa greve, um programa especial que está indo ao ar, né, nesse momento de luta, nesse momento importante da luta dos trabalhadores da educação em São Paulo e em todo o país. Bom, nosso programa de hoje vai tratar, vamos destacar aqui a Assembleia da POESP, que se realiza amanhã para discutir os rumos da greve. Vamos falar da importância da mobilização nacional. Vai ter aqui novamente informe do Rio de Janeiro, mas nós vamos começar tratando aqui da situação em São Paulo, dando algumas notícias importantes, né, que reforçam a necessidade da greve, da mobilização dos trabalhadores da educação, diante da situação pra lá de periclitante que nós temos nesse momento em nosso estado. Bom, primeiro eu queria então começar, hoje, universidades privadas, as entidades relacionadas mantenedoras, né, os tubarões do ensino pago, anunciaram aí o adiamento da volta às aulas nas universidades privadas. Veja bem, os tubarões do ensino pago, né, os chefões, os capitões, mercadores do ensino pago, do setor mais lucrativo, do negócio, que para eles é um negócio da educação, resolveram adiar, né, a sua volta às aulas. Eles, segundo a própria imprensa capitalista noticia, as faculdades privadas calculam que o ônus de oferecer classes presenciais e ter que mudar os planos no meio do semestre, ou seja, que eles sabem que a situação está ruim e tende a piorar, é maior, né, do que a suspensão das aulas nesse momento. Por isso, foi adotado, na maioria das universidades, a resolução de suspender por hora o retorno presencial. Bom, enquanto o governo do estado de São Paulo procura impor o retorno, nas universidades públicas, né, por exemplo, a USP, o retorno, o início do ano do semestre letivo, está marcado apenas para abril. Isso sem que a universidade, veja, aí se tratam de alunos adultos, né, professores, classes, em geral, com melhores condições do que as escolas públicas. Na mais importante universidade brasileira, a USP, né, o semestre letivo está marcado para iniciar apenas em abril. Da mesma forma, a Universidade Estadual de Campinas suspendeu no fim de janeiro as atividades presenciais, né, em função da piora da pandemia. Quer dizer, a Unicamp, né, também aí uma das melhores universidades do país, reconhece a gravidade da situação. Né, segundo destaca a própria imprensa da burguesia, o reitor Marcelo Knobe assinalou o seguinte: tudo o que puder será ser feito de maneira remota no primeiro semestre. Veja bem a observação do reitor da Unicamp, né? Tudo o que puder será feito de maneira remota no primeiro semestre. Né? Bom, a situação na USP, na Unicamp, na Unesp, nas universidades privadas, evidenciam a gravidade da situação. Que Dória, Covas, Bolsonaro e outros governantes procuram ocultar, né, da população, com uma campanha de que seria necessário retomar as aulas nas escolas públicas, as aulas presenciais, expondo milhões de alunos, só em São Paulo,
mais de 250 mil trabalhadores da educação, né, ao risco com essa situação. Bom, isso num quadro, e aí é importante destacar, em que São Paulo superou ontem a marca de 55 mil mortos, né, com uma taxa de ocupação anunciada pelos governos de 66% das UTIs. São Paulo tem atualmente 1 milhão, já chegou aí, está chegando a marca de 1 milhão e 900 mil casos confirmados, né? E no dia de hoje nós vamos superar, aí, estamos perto de superar, entre hoje e amanhã, a marca de 56 mil mortos, né? Esse quadro é no meio dessa situação totalmente fora de controle. Vocês estão vendo aí, são os dados de ontem, né? Nesse mapa colocado aí com destaque nos dados de São Paulo, né? Evidenciando claramente a gravidade da situação, né? De que a crise, há uma tentativa muito clara da propaganda oficial de ocultar esse quadro, né? De toda hora você liga a televisão e vê lá propaganda de pessoas idosas, mais de 90 anos, vacinando, né? Mostrando aí postos de vacinação, e se oculta que, na realidade, a vacinação atinge, nesse momento, menos de 2% da população, e que, enquanto isso, né, não param de crescer os casos de contaminação, bem como as mortes, e São Paulo, né, já há mais de um mês, mantém aí a média de mais de 200 mortos por dia, né, numa situação que caminha para superar a situação da primeira fase. Bom, um dado ainda importante vinculado a essa situação, que é importante ter informação para mostrar qual é a urgência, a importância da mobilização feita pelos professores. São Paulo já confirmou 9 casos da nova variante brasileira do coronavírus. Quer dizer, não só nós temos uma explosão de casos, a situação está totalmente fora de controle, e, além disso, né, a nova variante, conhecida como P1, ou a variante de Manaus, já tem 9 casos, né, aumentou no dia de ontem, para hoje, de 5 para 9, os casos de pessoas que vieram de avião buscar tratamento médico e que testaram aqui positivo para a nova variante, colocando claramente o risco de que a variante se espalhe aqui por essas terras. É bom destacar, nós não vamos tratar aqui pela brevidade do nosso programa, vamos falar desse tema no próximo programa, no resumo do dia, né, que essa nova variante não tem vacina, não tem nenhuma vacina no mundo, né, que tenha sido testada e provada a eficácia diante dessas novas variantes, das novas cepas estabelecidas no Reino Unido, na África do Sul e, mais recentemente, em Manaus. Quer dizer, a situação está fora de controle. Em alguns países, como é o caso da África do Sul, a vacinação, por exemplo, com a AstraZeneca, que também está sendo empregada no Brasil, foi suspensa, porque estudos das universidades e de outros institutos comprovaram que a vacina não tem nenhuma serventia e mostrou uma eficiência de menos de 10% para combater a nova cepa, e há uma tentativa, há toda uma campanha de dizer que a população está segura de voltar às aulas, né? Uma política verdadeiramente criminosa da parte desses governos. Bom, é esse o quadro, e é por isso, né, que os professores seguem em greve, desde ontem também com adesão dos trabalhadores da educação da capital, do município de São Paulo, e é por isso que a greve precisa ser reforçada, ser ampliada, a situação precisa ser esclarecida aos pais, né, embora já haja nesse momento um enorme índice de pais que se recusam a mandar seus filhos para a escola de maneira acertada, né, deixar de expor seus filhos a um risco totalmente desnecessário, apenas porque o governo de Dória e outros governos direitistas querem satisfazer os interesses das escolas privadas, que querem a ampliação das aulas presenciais para garantir aí o recebimento das mensalidades, bem como
de outros setores capitalistas que querem a reabertura das escolas para passar a impressão de que está tudo funcionando normalmente e assim poder continuarem a faturar, a defender os seus interesses. Bom, falando um pouquinho sobre atividades da greve. Então, nós temos imagens aí para mostrar para vocês. A primeira delas está aí, pode ser essa aí mesmo, diz respeito aí, o pessoal em Campinas realizou aí a agitação, vocês estão vendo aí, integrantes lá da subsede de Campinas, da POESP, né? Juntamente aí vocês vão ver aí, tem faixas ao fundo, faixa de educadores em luta, que está presente aí em atos em todo o estado, né? Através da iniciativa dos professores. Está aí o companheiro Riva, conselheiro da POESP, militante da nossa corrente de educadores em luta, falando aí no ato de Campinas, e é preciso multiplicar essas iniciativas, essas ações de rua para esclarecer os trabalhadores, multiplicar também as panfletagens, né, as atividades para promover, né, uma divulgação da mobilização dos professores. Daqui a pouco nós vamos falar de atividades de amanhã. Bom, eu queria mostrar para vocês, pedir a nossa produção e para colocar, ontem nós mostramos aqui, foi realizado o ato dos professores da capital, que estão paralisando também, estão ampliando a greve, e nós vamos mostrar agora uma mensagem, um vídeo produzido aí com um companheiro professor da rede municipal, o Augusto Rolim, Guga, né, justamente no ato de ontem, em frente à Secretaria Municipal de Educação, fazendo um chamado aí à adesão à greve, companheiro que é filiado aí ao SIMPEM e membro aí da corrente Educadores em Luta. Pode soltar o vídeo, produção. Olá, meu nome é Augusto, sou professor do município de São Paulo, da corrente Educadores em Luta, de oposição à direção do SIMPEM. E nós estamos aqui no ato hoje, em frente à Secretaria Municipal de Educação, denunciando a política genocida do prefeito Bruno Covas de reabrir as escolas num momento grave da pandemia como esse, sem vacinas para os professores, para os familiares que são do grupo de risco, sem as mínimas condições de reabrir as escolas. Se o prefeito Bruno Covas, assim como o governador Dória, estão preocupados com o ensino, como eles dizem, por que eles não garantiram a testagem em massa dos alunos, dos professores, dos profissionais da educação e dos familiares? Se eles estão preocupados com a reabertura das escolas, cadê a vacinação? Por que o prefeito Bruno Covas não responde por que as empresas terceirizadas, contratadas, demitiram cerca de metade dos funcionários da limpeza das escolas? Cadê os funcionários ATEs para garantir uma mínima organização? Não há nada disso. O que nós temos é um protocolo maluco que a prefeitura fez, impraticável, para ser aplicado nas escolas, apenas e exclusivamente para garantir o lucro das escolas particulares. A mesma lógica que levou o prefeito a reabrir as escolas em dezembro, algo que é completamente sem sentido, é a lógica que está fazendo eles reabrirem a escola agora, sem vacina, sem testagem, porque eles estavam preocupados com a rematrícula das escolas particulares no final do ano e agora estão preocupados com o começo do ano letivo e como as escolas particulares estão perdendo aluno. Essa é a política do PSDB. Eles estão colocando em risco os pais, os alunos, os professores, os servidores, para defender o lucro das escolas particulares. É preciso mobilizar. Não vamos aceitar nenhuma morte a mais por conta dessa política irresponsável e genocida. Os professores e servidores precisam parar em defesa da vida. Não vamos aceitar mais mortes. Nós exigimos uma política responsável em defesa da vida dos profissionais da educação.
Esse papo de que estão preocupados com as condições de educação é mentira, porque o conteúdo será o mesmo que já era aplicado na aula online. Portanto, greve e mobilização nas ruas. E o SIMPEM, o Cláudio Fonseca, precisa sair do gabinete, vir para a rua, mobilizar o sindicato, os professores, para enfrentar o prefeito Bruno Covas, que ele apoiou nas eleições. É preciso mobilizar já contra as mortes. Ok, vocês viram aí as palavras do companheiro Augusto Rolim, o Guga, professor Guga, defendendo aí a mobilização, denunciando a política criminosa do governo. Bom, agradecer aí você que já está nos acompanhando, né? O senhor Mussolini, né? Eu não sei, apareceu aqui no canal, uma pessoa que tem esse pseudônimo, Pedro do Livramento, né? Saudando aí a manifestação, dizendo o seguinte: importante chatear os colegas para ajeitar a máscara sempre que ela sair do lugar, como esse rapaz está fazendo. É isso aí. O ao vivo, né, destacando aqui também a sua presença. Bom, então, pedir a vocês, e todos os demais que acompanham a nossa transmissão, que compartilhem aí o link do nosso canal nas redes sociais, mande aí no chat da escola, né, passe depois para os colegas, para o pessoal assistir amanhã no horário lá, quando o pessoal se encontra na sala dos professores, quem ainda não está em greve, né, é preciso fazer essa discussão, levar esse debate para dentro das escolas. Não se trata simplesmente de um posicionamento pessoal diante da situação. É preciso uma ação coletiva, único caminho para derrotar, né, os inimigos da educação, do ensino público e da população, que não estão nem aí para a situação do povo. Bom, nós vamos em frente. Destacando agora, nós temos falado aqui desde o começo, desde o lançamento desse programa, que aconteceu na última terça-feira, destacando casos de contaminação pela Covid estadual nas escolas de São Paulo, né? Já são mais de 150 escolas com casos registrados, né, que vêm sendo divulgados aí pelo Sindicato dos Professores da Rede Estadual, POESP, e por outras entidades. Nós vamos destacar aqui hoje mais alguns dados que nós recebemos, né, com denúncias aí, que estão sendo apontadas aí pelos professores, né, de várias regiões do país. Bom, começando aqui pela escola professora Zenaide Vilalva de Araújo, aqui em São Paulo, e professores denunciam que um professor que participou da reunião de planejamento testou positivo e somente houve o afastamento da professora que lhe deu carona. Da professora que testou positivo e aquela que deu carona, o pessoal continua sem teste, em escola nenhuma tem teste, né? O governo não adota medida nenhuma, nem para testar as pessoas, né, que se envolveram diretamente com pessoas comprovadamente infectadas, né, como aconteceu aí no caso da escola professora Zenaide Vilalva. Bom, na escola estadual professora Valério Strang, em Mogi Mirim, o professor que participou da reunião presencial também testou positivo, as atividades não foram suspensas e, segundo denúncia, a diretora disse que funcionários da limpeza fariam uma desinfecção da escola, né, como se isso fosse suficiente, né, para conter alguma coisa. O professor testa positivo, participou do planejamento, e aí a diretora anunciou que vai ter uma desinfecção da escola. Escola Estadual Deputado João Salgado Sobrinho, em Matão. 3 casos confirmados de funcionários com Covid e outros 2 com suspeitas da doença, né? A escola manteve o cronograma, está aberto, não foi feito sequer nenhum tipo de desinfecção. Destacando agora uma escola de Penápolis, também no interior de São Paulo. Escola Estadual Adelino Peters. Uma professora que também teve contato, participou do planejamento, testou para a Covid-19 e a escola continua funcionando. Aqui na zona leste da capital, Escola Estadual Professora Cristina de Castro Paz, um funcionário e a vice-diretora com Covid-19, né?
o funcionário tinha retomado as suas atividades no dia 25 de janeiro, e a vice-diretora está de licença, e a escola continua aberta, não há teste e nada. Em Osasco, Escola Estadual Professor José Jorge. A escola passou por um surto há 2 semanas e foram acometidas a diretora, vice-diretor, agentes escolares e funcionários da limpeza. No entanto, a escola funciona normalmente, se é que a gente pode dizer que há alguma normalidade da situação de funcionamento nas escolas estaduais. Bom, outra escola da Zona Leste, Escola Estadual Fadrilo Haidar, professor contaminado por Covid-19, faleceu no ano passado. Outros casos de contaminação são da vice-diretora e secretários do Centro de Línguas. Vargem Grande Paulista, professora testou positivo no dia 4 e participou das atividades até no dia 29 de janeiro. Bom, escola em Ourinhos, Escola Estadual Maria do Carmo Arruda da Silva. Diretora da escola faleceu e a escola continua aberta. Escola Estadual Professor Corina Caçapava Bart, em Itapetininga. 2 professores afastados com Covid. Escola Estadual Santa Rita de Cássia, em Miracatu. 3 professores contaminados por Covid. Escola Estadual Professora Irene Branco, aqui também na Zona Leste, em São Paulo, 1 professor com Covid, e a escola continua funcionando. Bom, mais um caso de Itarapuã, interior de São Paulo, Escola Estadual Henrique Lespinassi, vice-diretora com Covid, e como todos os outros casos, escola funcionando normalmente. Na Escola Estadual Frederic Van Voigt, professora de artes infectada. A escola fica aqui na Zona Norte de São Paulo. Bom, Escola Estadual Professora Maria Paula Ramalho, em Piedade. Diretora, merendeira e 9 professores contaminados. Pode anotar, se alguém quiser conferir, pode ligar na escola, pode procurar na lista que está sendo divulgada nas entidades sindicais. Escola Estadual Professora Maria Paula Ramalho, Piedade. Diretora, merendeira, 9 professores contaminados. A situação, como vocês veem, não escolhe região, é o estado inteiro, né? A tal ponto, na Zona Norte, aqui a escola Tito Prat, uma professora e um professor contaminados, e as aulas foram suspensas. Na Escola Estadual Humberto de Alencar Castelo Branco, em Cubatão, no litoral sul, diretor, coordenadora e secretárias contaminadas. Bom, a situação mostra a gravidade, né? Não tem região do estado em que não haja casos, né? Vocês podem continuar mandando para a gente aí as denúncias, né? Enquanto isso, a gente vê aí, tem uma imagem que circulou nas redes, né, que é um caso comum em várias escolas, que o governo, para combater essa situação, está distribuindo álcool gel com validade vencida, né, como mostra essa imagem, né, divulgada aí nas redes. Quer dizer, a política criminosa, o governo não garante absolutamente nada, né, nem mesmo a distribuição de equipamentos mínimos necessários para a proteção dos professores, funcionários e agora alguns alunos que estão frequentando o ambiente escolar. A situação em que há algum tipo de controle é uma minoria, né? É uma situação que vem se mostrando claramente impossível de controlar diante da complexidade da situação, da falta de funcionários, né? O pessoal foi reduzido aí pela metade ou até, às vezes, menos do que isso. E eu tenho que deixar claro, já está assim, numa situação em que a maioria das escolas está convivendo aí com 10% do número de alunos regulares. Agora, se não houver uma luta para enfrentar essa situação, se impuser a vontade criminosa do governador, o que nós vamos ter é o aumento, né, da presença dos estudantes e, por conseguinte, né, mais condições de
de contaminação, né? E aí não vai adiantar depois chorar simplesmente sobre o leite derramado. Bom, seguindo aqui, porque o nosso programa é curto e todo dia, a partir das 8 horas, nós estamos aqui no canal Causa Operária TV. Então você divulgue, acompanhe, mande a sua denúncia, mande as notícias da sua região. Nós vamos falar agora rapidamente da situação de, primeiro, um caso exemplar, só para a gente lembrar, né, muito importante, que é o exemplo de Manaus. Né? Em Manaus, revendo aqui a situação, né, eu tenho a foto aí que a produção vai colocar para a gente aí, lá de Manaus, a situação logo depois que o Estado, no ano passado, resolveu reabrir as escolas em plena pandemia. Né? Então, o que aconteceu foi o seguinte, logo depois, 10 dias depois da reabertura das escolas, o governo estadual resolveu fazer testes, né? Depois que a vaca já tinha ido para o brejo, né? Me desculpem a expressão, e realizou o teste aí com 1.006 educadores da cidade de Manaus. Bom, isso apenas 10 dias depois. Aí o resultado qual foi? 342 professoras e professores da capital testaram positivo para a Covid. Né? E o que forçou aí toda uma situação, uma mobilização do próprio sindicato, dos trabalhadores, para fechar as escolas, né, para se opor a essa situação. Tem aí a foto que vocês estão vendo, o pessoal em frente à escola estadual. Coloca aí para a gente, produção, de novo. Senador Manuel Severino Nunes, lá em Manaus, né, dessa situação que mais de 30%, 35%, aproximadamente 35% dos professores testados, né, após 2 semanas de aula, estavam infectados. Né. Isso, e lá, no caso do Amazonas, o pessoal começou apenas e tão somente no primeiro momento com os alunos do ensino médio. Aqui o Estado já avacalhou geral, né, liberou, sem nenhuma preocupação com as crianças, com os familiares. Então é isso aí, tem que lembrar do caso de Manaus, né, e a situação que existe hoje em Manaus, inclusive da nova cepa, é produto de toda essa política criminosa, né, que foi sendo adotado pelo governo Bolsonaro. Hoje está lá o ministro da Saúde no Senado dando depoimento sobre a situação de Manaus, dizendo que ele fez tudo o que era possível. A culpa é de quem morreu, né? A culpa é de quem se contaminou. Também, recentemente, um cínico, o prefeito de Manaus na época, ele ficou doente e pegou um jatinho e veio se tratar em São Paulo, no Hospital Sírio-Libanês. E agora, ele que é dirigente nacional do PSDB, o Arthur Vigílio, está pedindo o impeachment do governador do Amazonas, que talvez mereça até ser afastado. Mas e ele, que era o prefeito, né, da cidade, e deixou a situação chegar onde chegou? É irresponsabilidade total, é um jogo de empurra, ninguém é responsável, e quem paga pela situação é o povo, né, é a política de deixar tudo como está. Bom, para falar da mobilização nesse momento, um estado importante, né, no momento que é necessário uma greve nacional da educação, nós temos mais aí hoje a nossa participação do nosso companheiro lá do Rio de Janeiro, professor, militante de Educadores em Luta, o companheiro Felipe Ritz, que mandou mais um vídeo importante, já que hoje se aconteceu lá em São Paulo, no Rio de Janeiro, a assembleia da rede estadual. Então, vamos soltar o vídeo aí com a mensagem do companheiro Felipe Ritz, professor do Rio de Janeiro. Boa noite. Estamos aqui de volta, aqui do Rio de Janeiro, para um informe da Assembleia da Rede Estadual. Nesse momento, já está sendo finalizada a Assembleia. Provavelmente, a greve vai continuar. Todos os indícios são que a rede estadual também, assim como a rede municipal, permanece em greve. Importante ressaltar que a rede estadual já soma-se 7 anos, são 7 anos sem um mínimo reajuste salarial, né? Então, é uma categoria que está muito empobrecida, professores ganhando menos que o salário mínimo. Vejam bem, menos que o salário mínimo a rede estadual do Rio de Janeiro está pagando. Uma situação de extrema exploração. Bom, essa assembleia não foi não teve tanto acesso como a de ontem do município.
a rede estadual engloba todo o estado do Rio de Janeiro, ela tem muitas peculiaridades. Ela não tem prédio próprio. São poucas escolas que o estado tem. Ela é obrigada a compartilhar com as redes municipais, principalmente na capital. A rede estadual ela se vale dos prédios da rede municipal para poder usá-los. Então, são as aulas noturnas. Essas escolas, elas se encontram em estado extremamente destruído. São escolas que não têm limpeza, como eu falei, que falta água, que o teto está caindo e, principalmente, diante desse quadro de pandemia, não tem janela. Elas sofreram um processo de climatização em decorrência de uma greve massiva que foi feita em 2013, que nós arrancamos do Eduardo Paes, naquela época prefeito ainda, a climatização de toda a rede municipal. E isso a rede estadual se aproveitou porque ela compartilha os prédios. Essas escolas não têm janela. Simplesmente são todas fechadas, são todas vedadas com ar-condicionado. Como é que vamos pôr os alunos e os professores num ambiente desse? É simplesmente contaminar, né? O grau de contaminação vai ser muito grande e isso é quase que normal em toda a rede estadual. Bom, a categoria, ela conseguiu, assim como no município, que já foi implementado, mas no estado ainda não, 1/3 de planejamento. Isso é uma grande conquista, porque reduz a carga de trabalho dos profissionais de educação, né? Só que o secretário de Educação, Conte Bittencourt, né, já foi presidente da Alerj, ele está se valendo, está fazendo ouvido de mercador e falando que vai recorrer. Não tem mais como recorrer, segundo os informes do departamento jurídico do sindicato, a questão ganha e ele não quer implementar. Assim como ele não quer, também ele está fazendo, não quer pagar os reajustes salariais, que faz parte dessa greve, faz parte da pauta dessa greve. Reajuste salarial dos 7 anos, né? E todos os encargos de conquistas com triênio e nivelamento estão todos congelados. O governador e o secretário de Educação eles alegam que o Rio de Janeiro ele está passando o processo de decorrência da falência, né? Ele renegociou sua dívida, então não pode fazer isso pela pressão dos banqueiros. Até vai entregar a SEDAI, a proposta que eles querem levar a SEDAI. E a política do Bolsonaro de congelamento de todos os níveis, de mudança de níveis no ano passado, e isso está afetando também. Mas isso são coisas diferentes, e a greve está pautando nisso também. Bom, a situação do Rio é uma situação extremamente interessante, porque o cargo mais perigoso que possa ter é ser governador do Rio de Janeiro, porque a única certeza que se tem é que vai ser preso, né? A burguesia, ela lima, como se fala aqui no Rio de Janeiro, com extrema facilidade os seus governantes, né? Mas nós sabemos que a questão aqui é política. Roubar é uma característica da burguesia, ela é atávica nesse processo. E nós sabemos que o Cláudio Costa, ele está envolvido nisso, né? O governador, ele está sob escândalos, né? Tem escândalos dele acusado de pegar dinheiro com mochila. Bom, ele é a próxima vítima que nós temos. O Witzel já foi, e o atual governador, que era o vice do Witzel, vai ser, a princípio, tudo encaminha que ele também vai ser preso. Então temos vários governadores do Rio de Janeiro presos. Bom, essa é a situação que está. A greve vai continuar, né? É importante que nós tenhamos como horizonte que esse ataque na educação não é um ataque só da burguesia brasileira, nem dos patrões da educação, dos tubarões de ensino. Esse é um projeto orquestrado pelo imperialismo, né? Tem greve nos Estados Unidos, o Washington Post ataca a greve dos profissionais de educação lá também, em algumas cidades. E aqui também, a mesma política, uma política mundial do imperialismo de ataque. Isso está se dando. O que está acontecendo é que se nós voltarmos para as aulas, nós vamos morrer. Imagina você entrar numa sala blindada que não tem janela. É a garantia da morte, né? Então, por isso é fundamental mantermos a greve e buscarmos como horizonte uma greve nacional da educação. Nós temos que pleitear, forçar a CNTE, chamar essa greve nacional da educação, que é a luta dos trabalhadores da educação, para que nós, a partir desse momento, nós possamos transformar e virar o jogo, para que nós possamos sair desse patamar, veja bem, no Rio de Janeiro, recebendo menos que o salário mínimo. Então, nós temos que reverter, e a nossa única arma não é a justiça,
não é ir na televisão, mas sim a greve. A greve é a única força, é o instrumento mais seguro que os trabalhadores têm para enfrentar. Ok? Só um último detalhe, o Rio de Janeiro é uma cidade curiosa. O carnaval, que é tão querido pelo carioca, é proibido. Mas a sala de aula, essa pode ter. Um abraço para todos. Isso aí, vocês viram aí o companheiro Felipe Ritz, professor do Rio de Janeiro, né, denunciando a situação no Estado, e falando também da mobilização, Assembleia do CEP, Sindicato dos Trabalhadores da Educação naquele Estado, se mobilizando pelas reivindicações contra a criminosa volta às aulas, e como ele assinalou, carnaval não pode, mas sala de aula pode, né, porque a vida dos professores para os trabalhadores da educação e da juventude não vale nada. Para a gente encerrar o programa, destacar aí a agenda de amanhã, às 15 horas, né, acontece a Assembleia Estadual da POESP para discutir a mobilização da categoria, a continuidade da greve, ou não, também vai aí ter um debate, com certeza, já pode ter de algum setor que se coloque contra, como aconteceu na Assembleia que aprovou a greve. Então, você, que é professor do Estado de São Paulo, que é trabalhador da educação, está convidado a participar, está convocado, né? Você que está em greve ou que não está em greve, que quer saber o que está acontecendo, quer se posicionar, né, quer ver sobre a perspectiva, nós vamos participar aí, nós educadores em luta, vamos fazer uma reunião amanhã meio-dia, se você quiser entrar pelo Zoom, o acesso vai estar lá disponibilizado na nossa página no Facebook, também nos nossos grupos de WhatsApp e no Face. Então, amanhã, 12 horas, nós vamos fazer uma reunião para organizar a intervenção a favor da greve, do aprofundamento. A greve precisa ser total, né? A luta nessa semana mostrou que não dividir a categoria nesse momento não é o melhor caminho para fortalecer a mobilização contra um governo que precisa ser enfrentado. E vamos defender também a necessidade de uma mobilização, ampliar a mobilização de rua, principalmente com um ato unificado, uma marcha ao Palácio dos Bandeirantes. Bom, amanhã também, já tem aí até o card, muito obrigado aí à produção eficiente, o pessoal mandou já o card, então você que quiser participar, é só procurar no Face, no grupo Educadores em Luta. Amanhã pediram para a gente divulgar aqui, os companheiros lá da Zona Leste estão organizando uma panfletagem logo cedinho, 7 horas da manhã, no Terminal Seus. Vão distribuir o material de Educadores em Luta, o boletim para a população, denunciando a situação, explicando a greve, e depois, como em muitas outras regiões do Estado, tem comando de greve nas escolas para discutir com os professores, para parar mais companheiros, para reforçar essa mobilização. Nosso programa Comando de Greve fica por aqui. Amanhã tem mais, apresentando aí o balanço da Assembleia da POESP e as perspectivas da continuidade do movimento. A gente encerra, voltando amanhã com esse programa, mas daqui a pouco, fique aí, você que está conosco, tem mais, tem resumo do dia aqui no seu canal Causa Operária TV. Um abraço.